Terminou agora na Arena Fonte Nova, Bahia 1, Vila Nova também 1. Com o resultado, o Esquadrão de Aço não garante o acesso de modo antecipado, né? Todos os resultados que eram necessários para que o Bahia conseguisse ascender a Série A no jogo de hoje aconteceu, né? O Sport não venceu, o Criciúma não venceu e o Sampaio Corrêa também não venceu. Todos os visitantes que ainda brigavam por acesso perdeu fora de casa. Mas, mais uma vez, o Bahia não faz o dever de casa. Mais uma vez, o Bahia tropeça na Arena Fonte Nova, né? E aos poucos, o Bahia vai perdendo rendimento e vai perdendo a oportunidade de garantir logo o acesso nessa Série B, que se apresenta até fácil, muito competitiva, pelas 4 equipes, 5 equipes gigantes que tem, né? O Bahia, Cruzeiro, Sport e o Vasco da Gama, mas o Bahia não tem aproveitado isso. O Bahia tem tropeçado, principalmente nos jogos fora de casa, e agora, dessa vez, em casa. O Bahia só bastava vencer e a combinação do resultado toda favorável, o Bahia não conseguiu fazer, né? O Bahia enfrentou um Vila Nova que a gente também alertou. O Vila Nova que o Bahia enfrentou no primeiro turno era um Vila Nova lanterna, um Vila Nova sem perspectiva na Série B. Esse Vila Nova que o Bahia enfrentou na tarde deste sábado na Arena Fonte Nova é o Vila Nova que tem a melhor campanha do segundo turno da Série B 2022, né? Desde que o Alan assumiu, são 9 vitórias, 9 empates e apenas 2 derrotas. Uma campanha muito boa e um treinador promissor, né? O Bahia deveria olhar mais para o Alan Al, né? O Bahia que já trocou de treinador por 3 vezes na temporada, poderia prestar mais atenção nesses treinadores em ascensão, porque Barroca, para mim, apesar de ser um treinador jovem, eu acho que não tem tanto resultado assim para estar à frente do Sport Clube Bahia. É um treinador que é mais promessa, mas ainda, para mim, não está pronto para assumir o Sport Clube Bahia. Eu acho que o Alaal já mostrou muito mais no futebol do que o Barroca. O Alaal, por exemplo, é responsável, né, pelo acesso do Cuiabá, é responsável por boa campanha do CRB e agora por essa campanha de retomada, né, de permanência na Série B da equipe do Vila Nova. Um jogo de hoje, neste sábado, um jogo morno, né, um jogo muito morno, né, o Bahia tentava, tinha a bola, mas não finalizava, poucas finalizações, um jogo sem objetividade, e quando o Vila Nova abriu o marcador, numa falta boba ali do Patrick, pelo lado de campo, uma jogada já dominada, fez uma falta boba, a bola foi levantada na área de cabeça, né, o Vila Nova abriu 1-0, colocou em risco, né, poderia, se o Bahia perdesse o jogo, colocar em risco o seu acesso, porque ia ficar muito embolado, principalmente naquele momento que ainda o Sport vencia o jogo àquela altura da partida, né? Vencia o jogo lá contra o Londrina, depois tomou a virada. Então o Bahia depois fez uma enxurrada de mudanças, né? O que mostra que o time foi mais na vontade do que na parte tática, né? O treinador encheu o time de atacante, o que foi também mais uma vez um risco. Não é colocando muitos atacantes que você gera opções, gera possibilidades de gol, né? Às vezes é você organizar o time, mas funcionou. Funcionou, Matheus Davó empatou, né, no lance de oportunismo, o Matheus Davó, que é o artilheiro do Bahia na Série B, que eu não entendo porque o Matheus Davó fica no banco para algumas opções que não tem dado o retorno. Se alguém tivesse entrado e tivesse correspondido, tivesse jogado mais do que o Matheus Davó, eu compreendo, mas ninguém até aqui nesta Série B, nem mesmo o Rodadiga, que era considerado o craque da partida, mas que foi um fiasco na Série B, né? Eu acho que o melhor atacante nessa Série B do Bahia ainda é o Matheus Davó e merece sim ser o titular, é o jogador mais decisivo, é um dos mais voluntariosos do elenco, né? Então, portanto, está sendo injusto aí o Matheus Davó, né? Para mim a dupla tem que ser Matheus Davó e Jacaré, né? Claro que eles têm seus pecados, têm seus erros, mas ainda assim são os atletas que mais incomodam e os atletas que mais têm decidido nessa Série B. Então, com o empate, o Bahia prorroga, né, para a próxima rodada a possibilidade de acesso. Vai receber o Guarani, né, basta o Bahia confirmar o resultado em casa, mas não pode dar sopa para o azar, né? O resultado da rodada foi muito bom para o Bahia, né? Todas as equipes perderam,
né? Somente o Ituano pontuou, mas assim, é melhor que o Ituano vencesse do que o Sampaio Corrêa. Então a rodada foi boa para o Bahia, só o Bahia que não fez bem a si próprio, só o Bahia que vacilou, só o Bahia que não conseguiu vencer um jogo onde era muito possível, era viável, né? Se o Bahia vencesse a partida de hoje, o Bahia já estaria comemorando, já estaria na Série A. Então, mais uma vez, o Bahia foi incompetente, né? O Bahia foi incompetente de fazer o resultado. Eu acho que o jogo de hoje não tinha outra história que não fosse o Bahia vencer e está agora comemorando o acesso. A torcida merece, a torcida se esforçou, mas esse elenco do Bahia mostra que é mesmo um elenco frágil, um elenco que não tem condição de permanecer no Bahia na próxima temporada. 90% desse elenco não tem condição de permanecer no Bahia, né? É um elenco que está chegando, né? Vai conseguir o acesso sim, vai conseguir o acesso sim, mas de modo apertado, de modo sofrido, sendo que a Série B se apresenta muito favorável, muito fácil, muito possível de garantir esse acesso, né? Então, o resultado acabou sendo médio, sendo bom, mas poderia ser melhor, né? Poderia ser melhor, principalmente porque os adversários fizeram, né, a parte que o Bahia não conseguiu fazer devido à sua incompetência. Canal 2x1, aqui não tem empate. Chegou aqui, deixe seu like, se não é inscrito, se inscreva, né? E deixe seus comentários, é sempre muito importante a sua participação.